Olá, um bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso culto. Quero te convidar nesse tempo a orar a Deus, pedir para que Ele nos abençoe e dirija todo esse tempo e possa falar ao nosso coração. Vamos baixar as nossas cabeças e falar com o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por essa manhã que nós podemos deixar todas as outras coisas e nos dedicarmos exclusivamente ao Senhor nesse tempo. Pai, que cada ouvinte, cada pessoa que está acessando esse link possa ter o coração aberto para o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender Tua Palavra e que nós estejamos aqui, ó Deus, por inteiro para adorar o Senhor. Quero te agradecer e orar, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Quero te convidar a fazer a leitura do Salmo. O nosso Salmo de hoje, começarmos adorando a Deus nesse tempo com o Salmo. Salmo de número 150, na nova versão transformadora, que diz assim: Louve-no por seus feitos poderosos, louve-no sua grandeza sem igual, louve-no com o toque da trombeta, louve-no com a lira e a harpa, louve-no com tamborins e danças, louve-no com instrumentos de cordas e flautas, louve-no com o som dos símbolos, louve-no com símbolos ressonantes. Tudo que respira, louve o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Vamos adorar a Deus nesse tempo com esses cânticos, que de fato esse salmo represente o que o nosso coração, como o nosso coração está hoje. Talvez seu coração não esteja inteiramente bem, mas que ainda assim possa sair dos seus lábios um cântico sincero ao Senhor. Vamos adorar a Deus.
necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, dá sempre autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Com meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Que bom, né? A gente ter esse tempo para louvar a Deus, para, como disse a primeira música, a gente reconhecer
que a grandeza de Deus e reconhecer que Ele tem poder para salvar. Ainda bem para nós que Ele tem poder para salvar, para nos salvar das tragédias da vida, de nós mesmos e, por fim, da eternidade sem Ele. Gostaria que a gente pudesse abrir a nossa Bíblia no texto de hoje. O nosso texto está em 1 João capítulo 2, versos 2 a 17. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí. 1 João capítulo 2, versos 12 a 17. Primeira João, na nova versão transformadora. Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia aí no capítulo 2, versos 12 a 17. O texto diz assim: Escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escreva a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escreva a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Vamos orar mais uma vez e pedir para que Deus somente nos dê compreensão da sua palavra. Pai, nós queremos pedir, abra nossa mente e nosso coração, abra o nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa absorver a tua palavra, tal qual ela é, sem tirar, sem acrescentar. Pedimos a Deus, nos abençoe, oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós temos conversado nesses três últimos domingos, dentro do tema Siga em Frente, num tempo de reflexão, de aprendizado com o apóstolo João na sua primeira carta. E nós temos conversado sobre isso, né? Nós temos refletido sobre como a gente, enquanto cristão, enquanto seguidor de Cristo, como nós temos lidado com o nosso dia a dia, com as coisas que vêm até nós através da televisão, através das redes sociais, como a gente encara essas coisas, como a gente lida com essas coisas. Se a gente aceita tudo de forma tão natural, ou se a gente para, reflete, questiona, compara com a palavra de Deus. Mas antes da gente prosseguir, eu gostaria de fazer um exercício mental com vocês. Pense nesse momento em algo que você desejaria muito reviver ou experimentar. Não pela primeira vez, mas experimentar pela segunda, você reviver essa experiência. Talvez para você seja família reunida mais uma vez, toda a família. E nesse tempo de pandemia, onde pessoas estão distantes, alguns já nós não poderemos mais se reencontrar. Talvez seja o desejo do seu coração, aquele desejo ardente do seu coração. Talvez seja abraçar alguém que já se foi. Ou mesmo poder ouvir a voz de alguém que você não vê há muito tempo. Você já imaginou? Lembrou de alguém? Como seria bom se isso pudesse acontecer, não? Eu não tenho dúvidas de que se esse desejo pudesse ser realizado, nós não perderíamos um só minuto esperando. Agora, como a segunda parte desse exercício mental, imagine alguém fazendo pouco caso desse desejo profundo do seu coração. Alguém fazendo pouco caso dessa sua alegria. Como você se sentiria? Esta é basicamente a situação
da carta do apóstolo João para os cristãos de sua época. Para João, não foi apenas um exercício mental. João de fato experimentou. Ele experimentou o que muitos antes dele, gerações esperaram ver e experimentar. E João, ele foi testemunha ocular. Ele viu e ouviu em primeira mão, ele experimentou ali, diante dele, a promessa de que um rei nasceria da linhagem do rei Davi e que estabeleceria seu reino de justiça e paz. João, ele teve o privilégio de ver o próprio Messias ali, face a face. Ele não apenas viu e ouviu, como ele também andou com Jesus. Como nos revela no primeiro verso da sua carta, quando ele diz: proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. João teve esse privilégio e ele passou a maior parte da sua vida dedicada a compartilhar sobre essa experiência que ele teve com Jesus, essa alegria, esse prazer, esse privilégio que ele teve de ter andado com Jesus Cristo, ter comido, sentado à mesma mesa, ter caminhado com ele, inclusive no final da sua vida ali na cruz. E mais tarde, na ressurreição também. João viu homens e mulheres ao longo da história. Depois que Jesus ressuscitou e subiu aos céus, ele viu inúmeros homens e mulheres perseverando por amor a Jesus Cristo, por amor à mensagem do Evangelho. Sofreram perseguições debaixo de Nero e de muitos outros tiranos. Ele viu gente sendo também transformada pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. Ele viu a igreja sobrevivendo aos perseguidores. E agora, depois de mais de 50 anos, vendo tudo isso, João também presencia um fato triste na história da igreja. A igreja esquecendo do seu Senhor. A igreja trocando a mensagem do Evangelho, a pura mensagem do Evangelho, por uma mensagem diluída, uma mensagem corrompida, uma mensagem distorcida que não era mais aquela mensagem do Evangelho de Cristo. Imagina o sentimento do coração de João vendo aquela igreja deixando para trás tudo aquilo que ela um dia creu e abraçou. E João precisava escrever essa carta como alguém que amava aquela igreja. Talvez tivesse passado no coração de João uma irritação, uma chateação, uma tristeza, mas havia também esperança de que, mais uma vez falando ao coração deles, eles pudessem retornar ao verdadeiro Evangelho. E por isso João ele trata de uma forma tão amorosa, carinhosa, para trazer verdades, às vezes duras, muitas vezes diretas, mas cheia de amor. E o primeiro ponto que João trata nesse trecho que nós lemos hoje é sobre a identidade do discípulo. Aquela igreja estava perdendo a sua identidade, eles já não sabiam bem quem eles eram, o que fez parte da sua história, o que era essencial na sua vida. Eles precisavam trazer à memória quem eles eram. No verso 2 ele diz: escreva a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Eu não sei quantos de vocês assistiram o filme A Lista de Schindler. Se você não assistiu, é um filme muito bom, de uma qualidade incrível, e ele conta uma história baseada em fatos reais, na vida de Oskar Schindler. E dentre várias cenas comoventes, que assistindo esse filme, já eu vou te dar um spoiler, no meio de tantas cenas interessantes, essa cena aqui. Opa, cadê a cena? Essa cena aqui. Quando esse assistente, Schindler é essa pessoa que está de terno preto, e o assistente dele era um judeu que estava aí datilografando uma lista de nomes que Schindler havia solicitado. E curiosamente, essa
essa parte destacada aí com o círculo vermelho é uma estrela, a estrela de Davi. E essa é uma das cenas que mais me chama a atenção, porque eles costuraram essa estrela de Davi na roupa deles para que eles pudessem ser identificados como povo de Deus, o povo judeu, o povo que tinha uma história e que não podia abrir mão dessa história. Mas outros povos também têm suas marcas, marcas que identificam a origem, o costume, a marca que, quando você bate o olho, você sabe que é aquele povo. Por exemplo, o povo japonês. A identidade deles é carimbada, ali impressa dentro da parte da cultura, através da música, o taiko, as danças e festas comemorativas, o bon odori, a culinária japonesa, a escrita japonesa, o próprio bairro aqui, ó, aqui na sua, né, aqui na minha direita aqui para você que está me vendo, o bairro da Liberdade, São Paulo. Quando você olha, basta olhar, você já sabe, é japonês. Marcas da identidade, marcas que reconhecem, que trazem um reconhecimento sobre quem estamos falando. E nesse sentido, os discípulos de Jesus, o discípulo de Jesus, na verdade, deixa eu corrigir aqui, o discípulo de Jesus, a pessoa que ouviu a mensagem do Evangelho, a pessoa que entendeu a mensagem do Evangelho, acolheu em seu coração, também carrega marcas dessa identidade. E os ouvintes de João estavam perdendo isso. Eles estavam deixando de ter na mente e coração quem de fato eles eram, o que eles foram, no que eles foram transformados, quem eles eram naquele momento. Eles estavam deixando isso e acolhendo uma outra identidade que não era a que eles haviam recebido de Cristo. Por isso João precisou trazer à memória algumas marcas dessa identidade. Em primeiro lugar, que eles haviam sido perdoados. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados. A primeira marca da identidade cristã é ter os pecados perdoados. O que torna alguém cristão não é uma opção religiosa, mas é o fato de que ele foi perdoado pelos seus pecados por meio de Jesus Cristo. Deixa-se de tentar conseguir a aprovação de Deus. Assume-se a culpa, a responsabilidade pelo pecado e confessa ao Senhor, reconhecendo que somente dele vem a salvação, somente dele podemos ser justificados diante de Deus. A primeira marca é ter pecado perdoado. A segunda marca é conhecer a Deus. E como nós vimos na reflexão do domingo anterior, conhecer a Deus não é intelectualmente apenas, não é um conhecimento acadêmico, mas é intimidade, é andar com Deus. Não é um conhecimento intelectual, meramente intelectual. Não é estudar teologia e saber coisas sobre Deus, mas é visto na obediência à sua palavra. É o que diz o verso 3 desse mesmo capítulo, que fala o quê? Versículo 3 do capítulo 2, ele diz assim: e sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. A obediência é a marca de quem conhece a Deus. Em terceiro lugar, que João nos traz aqui, é que é a vitória sobre o maligno. E esse maligno, ele tanto pode ser com respeito ao próprio Satanás, como ao mal de uma forma geral. Ao mal que existe no dia a dia, na sociedade, em várias situações da nossa vida diária. Quando nós nos colocamos ao lado de Jesus, a favor de Jesus, como discípulos, como aqueles que creem em Jesus, automaticamente nós nos posicionamos contra tudo que se levanta contra Deus. Sejam ideologias, sejam práticas ou o próprio Satanás. E quando nós estamos a favor de Jesus, ele nos faz vencedores junto com ele. A favor dele, obedientes a ele. A quarta marca dessa identidade é a permanência da palavra no coração. A palavra de Deus
é o padrão para a vida do cristão. Olha lá o que diz o versículo 14. Filhinhos, escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. E no final, a palavra de Deus permanece em seu coração. A palavra de Deus permanece em seu coração. A palavra de Deus é o padrão para a vida do cristão e não a cultura. Não é o senso comum que define o que é certo ou errado, o verdadeiro do falso, o bom ou o mal, o agradável e o desagradável para o cristão. O padrão dele é o que a palavra de Deus apresenta. Talvez alguns pensem, puxa pastor, mas essa palavra antiga foi escrita há tanto tempo atrás. Sim, mas ela é válida ainda hoje. Ela é antiga, mas ela não é desatualizada. Ela é para hoje. Não é a minha verdade ou a sua verdade que vale, mas é o que Deus diz a respeito de todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus é o recurso que nós temos quando somos tentados, como Jesus lançou mão disso quando ele estava sendo tentado no deserto. Satanás lançava uma tentação, Jesus respondia com a palavra. Assim diz a palavra. A palavra é a esperança no momento de aflição. Salmo 91 tem sido um instrumento de consolo na vida de muitas pessoas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A palavra de Deus é esperança no momento de aflição, mas ela também é luz no momento de dúvida. Salmo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Portanto, o que identifica o cristão não é a placa da igreja que ele frequenta, porque é possível você estar dentro de uma igreja sem pertencer a Cristo. O que identifica o cristão também não é a aparência, porque os fariseus tinham aparência de espiritualidade, de devotos, cumpriam rigorosamente cada regra religiosa, mas nos seus corações eles eram juízes cruéis, juízes sobre a vida dos outros, enquanto fechavam os olhos para os próprios pecados. O que identifica o cristão não é o conhecimento das Escrituras, porque Satanás também conhece muito bem as Escrituras, mas nem por isso ele pode ser enquadrado como alguém que tem temor de Deus, alguém que segue a Cristo. O que identifica o cristão é a prática da palavra, muito mais do que o conhecimento. O que as pessoas... Uma pergunta para a gente refletir agora. O que as pessoas que ainda não andam com Cristo conseguem ver na sua vida? E eu vou mais longe ainda. O que as pessoas que moram com você veem na sua vida? O que elas veem? Elas veem um coração humilde, que é dependente de Deus como é de Cristo, um coração semelhante a Cristo, ou um coração como de uma pessoa que não anda com Deus. Eu não estou falando que a régua que mede a nossa espiritualidade é a opinião das pessoas a nosso respeito. Mas o que eu quero dizer é que as nossas atitudes e posicionamentos, o que nós apoiamos ou reprovamos diante dos diversos temas que chegam até nós, seja política, seja sexualidade, seja corrupção, seja verdade, mentira, certo e errado, o posicionamento que você tem fala muito sobre quem você é. Isso pode te identificar ou te reprovar como discípulo de Cristo. Se Jesus sempre causou alguma reação nas pessoas, ser ora agradando, ora desagradando, ora agradando por acolher pessoas, por ser amoroso com pessoas, ora desagradando por falar a verdade.
assim também é o discípulo de Cristo, assim também é o cristão de verdade. É impossível ele conhecer a Deus e não gerar nas pessoas ao seu redor alguma reação. É impossível ele conhecer a Deus e não ser diferente do que a maioria é. Mas João não traz apenas a identidade do cristão, ele fala o que isso significa na vida prática. Ele está interessado não apenas no conhecimento como os próprios gnósticos daquela época, aqueles seguidores da heresia, do cristianismo torto, do cristianismo diluído, falsificado, ensinavam que não, você não precisa necessariamente praticar, basta que você saiba, tenha conhecimento, tenha consciência. Se isso vai se tornar prático na sua vida, não se preocupe com isso. Você pode, aliás, continuar fazendo tudo como você fazia. Você pode continuar indo à igreja e agredindo sua esposa, você pode ir à igreja e continuar falsificando as notas fiscais, você pode ir à igreja e dar aquela olhadela, né, maliciosa para a vizinha. Era essa mentalidade que eles tinham. Eles não alinhavam conhecer, conviver. E por isso João precisa tocar novamente nesse ponto, sobre vida, a vida prática. No que implica a identidade cristã, no que implica ser perdoado pelo pecado, no que implica conhecer a Deus, no que implica ser vencedor com Jesus Cristo, no que implica ter a palavra de Deus no coração. Porque isso é típico da cultura moderna. Qualquer pessoa pode se autodenominar evangélico e ainda assim viver de forma diametralmente oposta, o contrário de tudo que diz crer. Por isso os versos 15 a 17 do capítulo 2 de 1 João, ele precisa argumentar, ele precisa rebater aquela mentalidade que dizia que você não precisa viver conforme a sua fé de uma forma íntegra. Você pode, como eles ensinavam, essa heresia ensinava que você pode ser discípulo de Jesus e continuar com a vida do jeito que sempre foi. A ideia aqui é o que João disse nos versos 12 e 14. Ele diz, versos 12 e 14, identidade, e versos 15 a 17, o que isso significa. Em primeiro lugar, a aplicação é não ame o mundo. Mas antes que você tire conclusões precipitadas sobre isso, a gente precisa analisar duas palavras muito importantes para compreender o que João quis dizer, não ama, que o discípulo de Cristo não ama o mundo. Em primeiro lugar, é que esse amar, ele tem um sentido de receber com alegria, de forma amistosa, amar ternamente, aceitar, acolher. Essa é a ideia básica desse amar. Portanto, não ame o mundo, não receba com alegria o mundo, não aceite o mundo. Mas para a gente entender corretamente, precisamos ver a segunda palavra, que é mundo. Sobre que mundo ele está fazendo referência aqui? O mundo que está fazendo referência aqui não é meramente esse mundo material, planeta Terra, né? Árvore, água, terra. Não, ele está falando no nível de princípios e valores e práticas que são contrários a Deus. É a forma de pensar, a mentalidade, a cosmovisão que a maioria das pessoas que não tem temor de Deus carrega no coração. E por isso, nesse sentido, quando João diz que o discípulo de Cristo, aquele que foi perdoado, aquele que foi salvo, aquele que guarda a palavra no coração, o que ele quer dizer com não ama o mundo? Ele quer dizer que a pessoa não acolhe as coisas que são oferecidas a ele assim, de forma indiscriminada. Ele não se alegra, ele não aceita de uma forma sem questionar, sem avaliar, sem pensar. Porque o fluxo natural do mundo, dos valores que esse mundo traz para nós, por mais que esteja mascarado de justiça, de amor, de tolerância, é na verdade
à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus, inimigo das nossas almas. Por mais maquiado que esteja. Porque João vai falar lá na frente, no capítulo 5, nós ainda vamos passar pelo capítulo 5, mas já adiantando. João, ele diz que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Em outra versão diz que o mundo jaz no maligno. Ele está debaixo do controle. A mentalidade desse mundo é assim. Basta você ouvir, ver os bastidores da política, basta você ouvir os bastidores do poder, basta você ouvir, ver os bastidores de onde rola muito dinheiro. Naquele ambiente não existe certo e errado, não existe moralidade. Faça o que trouxer mais vantagem. E você que já começou, já trabalha na sua área, sabe que não é bem aquilo que a faculdade mostra. Existem caminhos tortos, existem atalhos que são propostos. E o mundo roda desse jeito, o mundo funciona desse jeito. Esse mundo que a gente vive, ele está debaixo de princípios, valores e práticas que são contrários ao que Deus deu para os seus filhos. Nós não estamos falando, obviamente, de viver como crente alienado, separado da realidade. Mas o cristão, ele tem princípios e ele não abre mão deles. E um jovem na Bíblia que fez uma escolha firme, convicta, ele não abriu mão de princípios que ele recebeu, que ele tinha no seu coração. Esse homem chama Daniel. E é o que revela Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. O povo de Israel recebeu instruções de como preparar alimento, alimentos que eles podiam comer, alimentos que eles não podiam comer, e não apenas alimentos que podiam e não podiam comer, mas o modo como eles iriam preparar o alimento. Daniel, ele tinha muita consciência disso, ele era um jovem, mas ele já tinha convicções no seu coração de que certas coisas ele, como parte do povo de Deus, não deveria fazer. E ele, estando levado cativo para uma terra estrangeira, o rei ofereceu comida e bebida, mas ele tinha na mente e coração, eu não posso comer isso. Ele decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhe tinha dado. A contaminação aqui era cerimonial, não é que a comida era estragada. Mas para um judeu, ele precisava seguir princípios que haviam dado para ele desde a sua infância. Daniel foi um jovem convicto, ele tinha clareza de quem ele era. Assim como aqueles judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Nesse filme, A Lista de Schindler, eles não abriram mão de quem eles eram, eles não negaram a raça, eles não abandonaram o judaísmo, eles foram fiéis até o final. Eles tinham consciência da identidade deles. E o cristão, muito mais ainda, precisa ter essa consciência de que existem valores que ele não pode abrir mão, existem princípios que ele não pode abrir mão, existem práticas que não cabe a ele fazer. E por qual razão? Por qual razão a gente precisa ter essa atitude para com o que o sistema desse mundo nos oferece? Ter uma visão crítica. Em primeiro lugar, porque é incompatível com a vida cristã. Não amem este mundo nem as coisas que lhe oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. João é muito direto. Não amem este mundo nem as coisas que lhe oferece, porque quando vocês amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Ou o amor do Pai está em nós, ou não está em nós. Outro sentido da palavra amar é prioridade, dar prioridade. Quando nós escolhemos namorar alguém, automaticamente estamos excluindo outros candidatos, outras possíveis opções. Por isso, não é possível ser discípulo de Cristo e não segui-lo. Não é possível ser discípulo de Cristo e amar o que entristece a Ele.
Esse foi o pulo do gato quando a serpente tentou Eva. Olha, vocês podem desobedecer, pode comer do fruto, vocês não vão morrer não, nada vai acontecer com vocês. Né? Vocês não precisam falar nada para Deus, Ele não vai ver. Lógico, Ele não usou essas palavras. Mas a ideia era, vocês podem fazer o que vocês quiserem, nada vai acontecer. Uma grande mentira, um grande engano. Porque o que Satanás propôs ali no jardim do Éden para Eva é uma mentalidade corrente hoje em dia. De que uma mentalidade de que tá tudo bem, né? Você pode ser cristão, você pode continuar indo à igreja, você pode participar dos cultos, ser membro da igreja, e não tem problema nenhum não você, né, você fazer isso ou aquilo outro, porque afinal de contas, né, Deus é amor, né? Deus é paz, Ele perdoa, Ele é pai, né? Ele não vai te julgar, porque afinal de contas, por que Ele te julgaria quando você quer ser feliz? Correto esse pensamento? Não. Tiago deixou muito claro, o apóstolo Tiago deixou muito claro a distinção quando ele disse isso aqui. Adúlteros, uma palavra forte, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigo de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Para o nosso mundo que relativizou tudo, ter absolutos é uma afronta. Mas a palavra adúlteros aqui é a ideia de vocês são infiéis. A infidelidade acontece na nossa relação com Deus quando a gente quer andar com Deus, mas fica flertando com as possibilidades de princípios e valores que chocam com o caráter de Deus. Por isso essa palavra usada de uma forma tão abrupta, tão forte, adúlteros. Vocês não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? As pessoas no tempo de Tiago também estavam caminhando nessa direção. Estavam tentando viver com um pé dentro da igreja e um pé fora. Como se pudesse viver um casamento fiel, tendo um caso extraconjugal. Não há aliança entre bem e mal. Não há concordância entre luz e trevas. Porque ou as trevas tomam conta, ou a luz toma conta. Na vida com Deus também. Incompatibilidade. Incompatibilidade. É incompatível você querer o modo que o mundo pensa, os valores que o mundo traz, a prática que o mundo incentiva e querer andar com Deus. Não dá. É incompatível. A segunda razão é que esse mundo é fonte de desconexão de Deus. Da desconexão com Deus. Na verdade, desconexão com Deus é até meio contraditório, né? É fonte de desconexão. É fonte de separação, de afastamento de Deus. O coração humano natural, sem Deus, ele se alimenta basicamente de três coisas. O que causa prazer, o que chama a atenção aos olhos e o que dá sensação de poder. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, diz o verso 16, o desejo intenso de tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. O que o mundo pode oferecer para nós é apenas desejo intenso por prazer físico. E não é apenas sexual, é de toda a natureza. Adrenalina. É isso que o mundo oferece, é isso que muitas vezes pessoas buscam, de algum modo buscam. E a pandemia tem mostrado que isso é uma grande verdade. Por quê? Porque a ausência da sensação de prazer tem levado pessoas ao estresse, à ira. Nunca tivemos num nível de estresse tão grande. Pessoas não podem sair de casa, pessoas não podem experimentar coisas, estão limitadas. Isso tem gerado estresse, ira. Quando não há novidades, a questão dos olhos,
aquilo que nós vemos. Quando não há novidades, pessoas ficam entediadas, ficam ansiosas. Em terceiro lugar, quando João fala de orgulho de nossas realizações e bens, quando a pessoa está numa sensação de perda de controle, que é oposta à sensação de poder, de conseguir, de conquistar, as pessoas passam a ter medos. Medo de não ir adiante, medo de ficar pelo caminho, medo de não conseguir. Esse é um ciclo de vida que uma vida desconectada de Deus pode oferecer. Uma vida centrada no prazer, naquilo que vê, nos desejos dos olhos, na sensação de poder. É isso que ela gera no coração. Gera tédio, ansiedade, frustração, medo. Esse mundo, ele é fonte de tudo que nos afasta de Deus. Não que sentir prazer nas coisas seja errado, não que admirar com os olhos seja errado, não que conquistar coisas seja errado, mas quando isso se torna a razão da vida, se torna a busca do coração, e aí sim gera tudo isso, gera esse ciclo de sofrimento após sofrimento. A terceira razão é que tudo isso é vazio. Este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas o que agrada a Deus vive para sempre. Ficando inicialmente nessa primeira parte, este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. O rei Salomão, o rei mais sábio, o rei mais rico, mais próspero de toda a história de Israel, ele escolheu viver como a maioria vivia. Ele amou o mundo de sua época. Ele amou o que o mundo, o dinheiro podia oferecer, o poder poderia oferecer, a soberania como rei poderia oferecer para ele. Ele procurou sentido da vida para ele, da vida dele, nas realizações pessoais, no prazer físico, muitas mulheres. Ele buscou nas riquezas, ele juntou muito ouro, muita prata. Ele buscou no sucesso profissional, ele planejou, ele construiu, ele fez, ele desfez. Mas o prazer, a alegria que ele encontrou foi vazio. Este é o máximo que uma vida longe dos princípios e valores de Deus pode oferecer. Uma correção, ali não é 1 João 2,16, tá? É Eclesiastes 2,17, que diz assim, ele vem falando lá atrás do que ele fez, do que ele experimentou, e aí ele chega no verso 17, por isso passei a odiar minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante. Nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Pensa no homem que conseguiu tudo, que experimentou tudo, que planejou e executou tudo. Chegar numa conclusão de que a minha vida é odiável. Porque tudo que eu fiz é frustrante. Vazio. Ele correu e não chegou a lugar nenhum. Uma satisfação temporária, uma satisfação que fazia com que ele tivesse que buscar mais e mais e mais. Nenhum dinheiro, prazer, conquista são ou serão suficientes para preencher o coração. Talvez você pense assim, puxa, eu seria feliz se eu pudesse me casar, eu seria feliz se eu pudesse ter filhos, eu seria feliz se eu pudesse ter dinheiro na conta bancária para poder comprar o que eu preciso, eu seria feliz se tal pessoa desse atenção para mim, eu seria feliz. A gente vai colocando uma lista sem fim do eu seria feliz. Salomão experimentou isso. A mulher samaritana de João capítulo 4 experimentou isso quando ela buscou nos relacionamentos amorosos o sentido da vida, a identidade dela. Judas buscou isso quando ele trocou Jesus por 30 moedas de prata. Davi procurou isso quando ele foi
numa aventura irresponsável, uma aventura sexual, e terminou do mesmo modo que Salomão, vazio, tristeza, vazio. O final da vida sem Deus é isso, é um vazio, é simplesmente vazio. E alguns, quando chegam nesse vazio e não encontram outro meio de calar a dor do coração, aquele grito silencioso do coração, encontram o final da sua dor, tirando a própria vida. E não é o que Deus quer. Não é esse o plano de Deus para mim e para você. Não é esse desejo, não foi para isso que Deus nos criou. Ele nos criou para a vida. Mas quando nós escolhemos Deus, como diz ali, a segunda parte, agora completando o verso 17 de 1 João capítulo 2, mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. O mundo passa e tudo que as pessoas desejam passa e leva à tristeza, à morte. Mas do outro lado, aquele que faz o que agrada a Deus vive para sempre. Quando Deus é a nossa prioridade, quando Deus é a escolha que fazemos, quando a vontade dele é o que colocamos em primeiro lugar, desejamos, então nós temos vida. E vida abundante não é um lugar, não é um pódio para subir, não é um lugar para conquistar. Vida abundante é uma pessoa a ser conhecida. E essa pessoa é Jesus Cristo. Porque Jesus é tudo que você e eu precisamos. Você não precisa de mais salário, você não precisa de mais um carro, mais uma casa, mais uma viagem. Você precisa de Jesus Cristo. E bem disse Blaise Pascal, no centro de cada ser humano tem um vazio do tamanho de Deus que só Jesus pode preencher. No centro de cada ser humano tem um vazio do tamanho de Deus que só Jesus pode preencher. Nada além de Jesus. Nada mais, nada menos do que Jesus. É o que nós precisamos. Por isso, como conclusão dessa nosso tempo de reflexão, eu quero reforçar o desafio da semana passada. Não negocie os valores do Evangelho de Cristo. Não negocie a verdade que o Evangelho traz para você. Não troque Jesus por nada. Receba Jesus com confiança, caminhe com Ele, apesar de tudo. Caminhe com Ele. Ele é a vida para quem é encontrado por Ele. Começou a caminhar com Jesus? Siga em frente. Não olhe para trás. Não deixe que as coisas ao seu redor te afastem dele. Ainda não caminha com Jesus? Hoje é o tempo de dar esse passo de fé. Porque no centro do seu coração existe um vazio do tamanho de Deus que só Jesus pode preencher. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos conhece melhor que nós mesmos. E o Senhor tem prazer em nos trazer de volta para o prumo, em nos trazer de volta para a consciência do Teu Evangelho, daquela mensagem que não foi apenas falada, mas foi vivida, uma mensagem que foi escrita com o sangue de Cristo naquela cruz, por amor a nós. Eu te agradeço, ó Deus, por esse tempo em que nós podemos ser lembrados, Pai, do valor que o Senhor deu àqueles que não tinham valor, do amor que o Senhor deu àqueles que mereciam apenas a ira. E esse amor, provado na vida de Jesus Cristo, pregado naquela cruz, mas ressuscitado ao terceiro dia. Eu te agradeço, ó Pai, e eu oro em nome de Cristo. Amém. Bom,
avançando, né, para os nossos avisos. Opa, adore refletindo, não, né? Adore participando. Avisos importantes a respeito da semana. Hoje haverá encontro presencial dos jovens, né? Finalmente vou ter encontro presencial. Vamos retomando aos poucos as atividades presenciais da igreja. Na quarta e quinta, às 19 horas, tem um encontro de oração online. Se você tem um pedido de oração a fazer, se você quer participar desse tempo de oração, você quer saber o que acontece nesse tempo de oração, manda uma mensagem para mim aí, nesse número que aparece aí, tá ok? E nós vamos conversando, eu vou explicando, mas participe, tá joia? O terceiro aviso é que nesta próxima sexta, nós teremos encontro de oração online, né? Também nós temos na quarta e na quinta, e na sexta-feira nós temos um horário diferente aí, que é das 20h15, para você participar conosco também nesse tempo de oração. Nós estamos também tendo classe de batismo e novos membros. No mês de novembro provavelmente haverá o batismo já de 2 pessoas. Então, se você tem interesse em dar espaço de fé, de assumir esse compromisso com Cristo, você fala assim, olha, eu quero seguir a Cristo, eu tenho entendido o Evangelho, que eu preciso de Cristo, que a minha vida precisa de uma direção e eu quero dar esse passo. Entre em contato com esse mesmo número, vamos conversar e a gente vai pontuando as partes importantes, tá joia? E no próximo domingo, culto online, totalmente online. Nesse mês de outubro nós estamos fazendo domingo sim, domingo não, né? Primeiro domingo presencial, com online também, e nos domingos que são pares, né, que é segundo e quarto domingo, nós estamos fazendo culto inteiramente online por enquanto nesse mês de outubro. Tá joia? E no próximo domingo nós teremos ceia do Senhor, então prepare. Você que já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, está convidado a participar da ceia. Tá joia? Então, não esqueça de preparar o pão e o suco. Por isso, orientações para outubro. Cultos presenciais, só para reforçar. 3, 17 e 31 de outubro. Tá joia? Nesses mesmos domingos haverá culto online. Cultos online, inteiramente online, dia 10 e dia 24. E nesse mês de outubro, pelo menos, né, vamos começar bem, né, com bastante cautela, somente cultos adulto e infantil. Nós não teremos almoço por enquanto, tá joia? Então, sem almoço comunitário e também sem escola bíblica dominical. Os nossos cultos presenciais, né, começando no horário que a gente vai comunicar cada semana, tá joia? E aniversariantes do mês de outubro, né, nós tivemos anteontem Ricardo Santana, ontem a senhora Fumiko Yamamoto, né, nos próximos dias a Débora do Fares, né, esposa do Fares, Débora no dia 5, Alice Ribeiro dia 17, Arissa Fujikawa, né, dia 20 e no dia 27 nossa irmã Tereza, tá joia? Então que Deus os abençoe, que vocês possam caminhar firmes com o Senhor, né, e possam ter consciência da identidade cristã da mensagem do Evangelho que um dia vocês receberam. Bom, nós encerramos aqui o nosso culto hoje, né, que Deus nos abençoe nesse tempo, que tenhamos uma semana abençoada andando com Cristo, mantendo claro na nossa mente a consciência cristã que nós precisamos ter para lidar com o mundo que nós vivemos. Vamos pedir que isso nos abençoe. Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem sido muito bom para conosco, o Senhor tem sido generoso, o Senhor tem nos dado a tua palavra que nos orienta, que nos abre os olhos, que lança a luz nos momentos das trevas da dúvida, do medo, da insegurança, e nos traz, ó Deus, realmente clareza de quais passos nós devemos dar, quais placas de atenção nós devemos, ó Deus, ficar atentos. Muito obrigado, ó Deus, por esse dia e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre todos nós, desde hoje, nos preparando para o encontro glorioso com o Senhor, até aquele dia em que o Senhor voltará para buscar a Tua igreja.
Amém. Que Deus abençoe. Fique então um pouco mais com a música, numa das músicas que nós louvamos a Deus nesse tempo. Fiquem com Deus. Até a próxima semana, se Ele nos permitir. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança.